Muy bien, estamos aquí ya muy ansiosos de escuchar su conferencia, entonces vamos demos unos 10 segunditos mientras el resto de personas que están en las salas ya se vuelven a conectar aquí a la sala plenaria y comenzamos con su conferencia. ¿Le parece? Perfeito, perfeito, sem problemas. Bueno, muchas gracias. Inicio a esta conferencia magistral. Vamos con el doctor Douglas Galante del Centro Nacional de Pesquisa en Energía y Materiales, quien es investigador en el Laboratorio Nacional de Luz Síncrotron, coordinador del proyecto Lina de Luz Carnaúba, experto en temas de astrobiología y ciencias planetarias, con la presentación Aplicaciones de las técnicas de síncrotron en ciencias planetarias y astrobiología. Así que doctor Douglas Galante, bienvenido al tercer Congreso Latinoamericano de Astrología. Es un verdadero placer tenerlo acá y bueno, el público es todo suyo. Muito obrigado, Davi. Bom, eu vou falar em português ou um pouquinho de portunhol no meio do caminho. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Vou compartilhar a minha tela. Ok? Bom, boa tarde, bom dia a todos. O meu nome é Douglas Galante. Como o Davi falou, eu sou pesquisador do CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que fica aqui no Brasil, próximo à cidade de São Paulo, em Campinas, aproximadamente 100 quilômetros de São Paulo. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre aplicações de técnicas síncrotron em astrobiologia, dando alguns exemplos, mas, acima de tudo, dando uma geral sobre o que é o CNPEM, o que é o Laboratório Síncrotron, que muitas pessoas desconhecem que existe aqui na América Latina à disposição de todos nós. Bom, o que um síncrotron é, no final das contas, é uma grande fonte de raio-x. E os raios-x, todos sabem, foram descobertos por Röntgen lá no século XIX, quando ele descobriu uma faixa luminosa, uma faixa de radiação eletromagnética que tinha a propriedade muito peculiar de atravessar os materiais. Ele mostrou isso com a primeira radiografia. Essa é a primeira radiografia da história, tirada da mão da senhora Röntgen, mostrando inclusive o anel de noivado do casal. E rapidamente a radiografia foi aplicada nas grandes guerras mundiais, revolucionando a medicina e revolucionando a nossa capacidade de enxergar e estudar o interior dos materiais com o mínimo de interação, com o mínimo de destruição possível. Isso revolucionou a medicina, mas rapidamente começou a ser aplicado em outros campos da pesquisa também. Bom, existem fontes de raio-x de laboratório, que são muito comuns, são comumente empregadas, que são os tubos de raios catódicos, que geram radiação típica do metal do anodo desse tubo. Então, é uma radiação monocromática de alta intensidade, mas não se compara a uma radiação síncrotron. Num síncrotron como esse, que é o Diamond no Reino Unido, são máquinas muito maiores. A gente passa de uma escala de dezenas de centímetros do tubo de radiação para uma escala de centenas de metros até quilômetros de circunferência, onde a radiação é gerada não pela interação da radiação dos elétrons com o metal, mas sim pela radiação sendo defletida por um campo magnético. Então, a gente tem elétrons em altíssima velocidade, elétrons relativísticos, que sofrem a interação com o campo eletromagnético. E quando eles sofrem essa interação, eles produzem um jato de radiação de altíssima intensidade que a gente usa para diferentes aplicações. Então, os aceleradores síncrotron, o que eles são, no final das contas, são aceleradores de partículas que aceleram elétrons a velocidades relativísticas, e toda vez que esses elétrons atravessam eletroímãs especiais, que fazem com que esses elétrons sejam chacoalhados, eles produzem radiação eletromagnética de alta intensidade, que é então direcionada ao que a gente chama de linha de luz. As linhas de luz, ou beamlines, elas vão focalizar a radiação, monocromatizar, ou seja, vão permitir selecionar a energia de trabalho e colimar de maneira a que a radiação chegue na amostra da forma mais controlada e precisa possível para produzir diferentes efeitos sobre essa amostra. E quando a radiação eletromagnética interage
com uma amostra. Então, aqui a gente tem um exemplo, um modelo da radiação vindo lá do eletroímã, chamado ondulador, passando por o sistema de focalização e atingindo a amostra, diferentes fenômenos podem acontecer. Pode acontecer absorção da radiação, e isso vai depender do estado de oxidação, da coordenação dos átomos daquele material. Pode acontecer fluorescência, que vai ser característica dos elementos químicos ali presentes. Pode acontecer espalhamento e difração, que vai ser característica da ordem local daquela radiação. E pode acontecer a absorção, que vai ser característica da densidade eletrônica daquele material, que vai gerar a chamada difração coerente. Então, são diferentes fenômenos que acontecem da mesma amostra, no mesmo ponto, usando o mesmo feixe de radiação. E isso permite que a gente explore diferentes fenômenos físicos e diferentes propriedades da amostra ao mesmo tempo, do mesmo ponto. Isso é uma das grandes vantagens de síncrotron. E aqui tem outro gráfico mostrando vantagens de síncrotron em relação a fontes convencionais de raio-x. Aqui nós temos um exemplo da emissão de raio-x de uma fonte convencional, de um tubo de cobre. E a gente vê que a emissão, aqui temos a escala em energia, e aqui temos uma escala de intensidade ou de brilho. A gente pode ver que a emissão ela é razoavelmente monocromática, a gente tem uma linha de emissão numa determinada energia, que é característica da emissão K-alfa do cobre. Agora, se a gente compara com um síncrotron de segunda geração, a gente já pode ver que o espectro de emissão ele já é bem diferente. Ao invés de ser monocromático, ele é policromático, com uma faixa espectral muito ampla, que vai desde o infravermelho até o raio-x de alta energia. E a intensidade, isso está em escala logarítmica, é ordens de grandeza mais intensa que um tubo de raio-x convencional. Se a gente vai para um síncrotron de terceira geração, como os que existem na Europa ou nos Estados Unidos, como o SRF na França, ou APS nos Estados Unidos, a gente já tem ordens de grandeza de maior intensidade no brilho, permitindo fazer experimentos muito mais rápidos com amostras muito mais diluídas. E, atualmente, o síncrotron brasileiro, assim como o síncrotron sueco e o síncrotron francês, estão na quarta geração, que seria aqui em cima. Bom, no final das contas, o que a gente tem de vantagens? Um síncrotron tem alto fluxo de radiação, uma grande faixa de energia, a possibilidade de trabalhar com energias selecionáveis, ou seja, de tunar a energia, a capacidade de focalizar e colimar o feixe e a capacidade de usar radiação coerente, como se fosse um laser de raio-x. Isso nos dá uma alta resolução espectral, uma alta resolução espacial, a capacidade de fazer estudos elemento específico, ou seja, selecionar exatamente a energia de algum elemento específico para fazer estudos daquele elemento, como o ferro, o cobre, o níquel, o cálcio, o fósforo, e de aplicar múltiplas técnicas de detecção ao mesmo tempo. Então, a gente pode fazer espalhamento, difração, fluorescência, absorção, todas do mesmo ponto espacial e simultaneamente. Claro que tem algumas desvantagens. Primeiro, é uma técnica que demanda muito treinamento, não é uma técnica de entrada. Você não começa a estudar um material a partir de técnicas síncrotron. Você sempre precisa fazer uma pré-caracterização antes de ir ao laboratório síncrotron. É uma técnica relativamente cara, não é uma técnica portátil, e ela é feita para problemas mais específicos e mais complexos. Bom, para quem não conhecia, o Brasil teve um laboratório síncrotron inaugurado em 1997, que foi o primeiro laboratório síncrotron da América Latina. Ele era chamado UVX, que é esse anel que vocês estão vendo aqui. Era um acelerador de segunda geração, irmão gêmeo do síncrotron de Stanford, nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro síncrotron do hemisfério sul, continua sendo o único síncrotron da América Latina. O outro único síncrotron do hemisfério sul está na Austrália. A gente tem atualmente cerca de 30 pesquisadores internos, assim como eu, que coordenam linhas de luz e operam a máquina e têm a obrigação de receber usuários externos. A gente recebe cerca de 1.500 usuários externos por ano
do Brasil e de todo o mundo, na verdade, e nós queremos muito ampliar a presença internacional com o novo acelerador. E a gente também tem todo um grupo de pós-docs, estudantes de iniciação científica, graduação, pós-graduação, engenheiros e staff para manter em operação o laboratório. E a grande missão do laboratório é ser uma facilidade aberta, uma open facility, para brasileiros e toda a comunidade internacional, nos mais diferentes ramos de pesquisa, incluindo a astrobiologia. Essa é uma foto aérea do nosso campus, então esse é o campus do CNPEM. Nós somos 4 laboratórios nacionais: o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, Laboratório Nacional de Biociências e Laboratório Nacional de Biorrenováveis e Biocombustíveis. Então, somos 4 laboratórios que operam em sinergia para resolver grandes problemas da comunidade brasileira e internacional. Nós operamos sob tutela do Ministério de Ciência e Tecnologia, então a nossa verba, o nosso financiamento, ele é do governo federal, e ele é do governo federal exatamente para garantir as instalações abertas para toda a comunidade brasileira. Bom, esse é o antigo anel UVX, então esse é o anel do acelerador, essas são as diferentes linhas de luz. No momento da sua decomissionamento em 2019, nós tínhamos 18 linhas de luz em operação, indo do infravermelho até os raios-x, fazendo espectroscopia, espalhamento, difração e imageamento, que são as principais técnicas que se usam em síncrotron. Só para dar alguns exemplos dessas técnicas, em difração, como vocês sabem, o feixe de radiação atravessa um material organizado em nível atômico. Esse material ele vai espalhar a luz de forma ordenada, refletindo a distribuição espacial dos átomos dentro desse cristal. E com isso a gente pode, por exemplo, resolver a estrutura tridimensional de macromoléculas ou de estruturas cristalinas, estruturas minerais. Esse é o exemplo clássico da foto do Watson e Crick, que na verdade foi roubada da Rosalind Franklin, como todos sabem, e que permitiu resolver a estrutura tridimensional do DNA. Então, se vocês veem em livros-texto hoje uma figura de uma macromolécula, saibam que grande parte das estruturas tridimensionais foi resolvida por cristalografia de proteína, que é uma técnica baseada em difração de raio-x feita em síncrotron. Mas a gente pode trazer isso para o ramo das ciências planetárias em mais detalhe, porque no síncrotron a grande vantagem é que é possível a gente focalizar o feixe em faixas micro e até nanométricas. Com isso, a gente pode fazer micro e nanodifração e, por exemplo, resolver a mineralogia em escala microscópica de meteoritos. Esse é um exemplo de um mapa de difração de raio-x de um micrometeorito mostrando as diferentes fases no interior desse meteorito. Além disso, o fluxo de raio-x num síncrotron é muito mais alto que o convencional, o que permite fazer estudos resolvidos no tempo, estudos 4D. Por exemplo, variando a temperatura, esse é um estudo de difração de raio-x, então aqui está o difratograma, nesse eixo, e nesse eixo está a temperatura. Conforme a temperatura vai sendo baixada, a gente pode ver que acontece a precipitação de uma fase cristalina, que é evidenciada por esse pico no difratograma. A gente pode fazer esses estudos em função da temperatura, em função da pressão e em função do ambiente químico da amostra, fazendo estudos, por exemplo, com catalisadores. Isso é importante em estudos de origem da vida, estudos de química prebiótica e também estudos em planetologia, para estudar as condições químicas e as condições ambientais no manto terrestre, no manto planetário. E isso é possível de se fazer em síncrotron, inclusive chegar às altas pressões e altas temperaturas encontradas no manto e mesmo próximo à região do núcleo de planetas. Em termos de imageamento, uma das técnicas mais evidentes é a tomografia por síncrotron. A tomografia por síncrotron não é muito diferente de uma tomografia hospitalar, em que a fonte de radiação e o detetor giram em torno da amostra, ou seja, giram em torno da pessoa, só que em síncrotron, obviamente, a gente não vai girar o acelerador. Então, o que a gente faz é girar a amostra na frente do feixe. A gente gira a amostra na frente do feixe,
atravessa a amostra com o feixe e obtém uma radiografia. A grande vantagem do síncrotron é que essa radiografia pode ter uma resolução espacial muito alta, cerca de 1000 vezes maior que uma radiografia hospitalar convencional. E com isso permite gerar tomografias que são nada mais que uma reconstrução matemática de diversas radiografias projetadas em 360 graus, que permitem a visualização tridimensional do interior de amostras. Isso aqui é uma amostra de um osso, e a gente pode ver as trabéculas, os canais no interior desse osso, com resolução, nesse caso, de 170 nanômetros. Algumas das resoluções mais altas já atingidas por tomografia síncrotron já registradas. Eu vou mostrar no final que nós batemos esse recorde, mas é um dos recordes de resolução até hoje. E, claro, a gente pode juntar todas essas técnicas para resolver problemas muito complicados, como esse exemplo aqui de um fóssil que eu venho estudando já há algum tempo, da região do Araripe, no Ceará, no Nordeste brasileiro, que é uma região de preservação excepcional de fósseis, é um Conservato Lagerstätten, e nessa região a gente encontrou um peixe dentro de uma concreção, então esse peixe estava dentro de uma concreção rochosa, e a gente, sem abrir a concreção rochosa, nós fizemos um estudo tomográfico do interior dele, e conseguimos observar diferentes órgãos preservados. Esse peixe tem 110 milhões de anos. Ele estava nadando aqui no Brasil junto com os dinossauros. E a gente conseguiu observar, em especial, esse órgão vermelho, que é o coração do peixe. A gente conseguiu não só detectar o coração do peixe, como caracterizar a sua morfologia e, com isso, estudar a evolução do coração desses peixes. E, por técnicas de espectroscopia, nós pudemos caracterizar a composição química dos vestígios de sangue nesse coração do peixe. Por técnicas de fluorescência de raio-x e absorção de raio-x, mostrando que, sim, esse cara aqui era realmente o coração do peixe. E a gente usou várias técnicas para isso e publicou esse trabalho na eLife alguns anos atrás. Bom, em termos de mapeamento elementar, a gente focaliza o feixe em escalas micro e nanométricas, obtém um espectro de fluorescência, que é muito parecido com um EDX, um EDS convencional, que se faz com microscopia eletrônica, com a diferença de que a sensibilidade é cerca de 1000 vezes maior que um EDS convencional, e com isso a gente obtém mapas composicionais de amostras que seriam invisíveis a olho nu. Esse aqui são exemplos de alguns fósseis que não seriam visíveis a olho nu. São também da região do Araripe, do Ceará, e a gente pode ver aqui um fóssil de um inseto. Em vermelho é cálcio, em verde é ferro, em azul claro é zinco, em azul escuro é cobre. Aqui a gente tem um peixe seccionado longitudinalmente, e aqui a gente tem sementes também preservadas dentro dessas rochas. São fósseis que, de outra forma, a gente não conseguiria ver esses detalhes. Eles só aparecem por diferenças composicionais desses metais preservados junto à matéria orgânica original do fóssil. A gente consegue não só detectar e quantificar os elementos químicos, mas a gente pode fazer estudos de especiação química por espectroscopia de absorção de raio-x. E aqui é um exemplo, com essa nossa capacidade de variar a energia do nosso feixe, a gente consegue varrer em energia e medir a absorção dos elementos em função da energia. E isso me permite tirar um fingerprinting, uma impressão digital da composição química, mostrando, por exemplo, que nesse caso, nesse fóssil de 110 milhões de anos também, a gente tinha fosfato de cálcio preservado. E com uma caracterização bem detalhada e com curvas de calibração, permitem que a gente faça medidas de concentração desse fósforo de forma absoluta também nas amostras. Então, são todas formas, maneiras de, através da morfologia, da composição química, da especiação química e da concentração, de caracterizar fósseis e amostras muito antigas. E, obviamente, a gente está fazendo todo esse trabalho se preparando para futuras amostras que vão ser trazidas de Marte para a Terra. Mas síncrotron não é só raio-x, eu só quis trazer esse exemplo para mostrar que nós, no nosso síncrotron, temos também uma linha de nano FTIR.
nanoinfravermelho, que permite fazer medidas de espectroscopia de infravermelho acoplando a fonte síncrotron com um microscópio de força atômica, quebrando assim o limite de difração da luz e obtendo espectros de infravermelho com resolução de até 20 nanômetros. E a gente usou isso para estudar o crescimento dessas ilhas de formato de chumbo em cima de cupons de silício, que é um trabalho que nós estamos fazendo já há vários anos para estudo de bens culturais e degradação de bens culturais feitos de chumbo. Então, a gente mostrou como que essas ilhotas de formato de chumbo crescem em função do tempo por meio da espectroscopia de infravermelho. Claro que isso pode ser usado para caracterizar matéria orgânica em fósseis muito antigos também, em escala submicrométrica, em escala subcelular. Só para dar um exemplo divertido, antes de passar para os Sirius, esse daqui é um trabalho feito pelos nossos colegas de Stanford, nos Estados Unidos, em que eles estudaram essa partitura da ópera Medea, do Luigi Cherubini. O Cherubini, em dado momento, ele decidiu que a ópera que ele tinha escrito não estava boa o suficiente e ele decidiu rasurar uma parte, ele apagou uma parte da sua partitura. Mas ele apagou essa partitura usando uma tinta de carbono, uma tinta de nanquim, enquanto que a partitura original foi escrita com um pigmento baseado em óxido de ferro. Tendo esse conhecimento, no síncrotron de Stanford, o que eles fizeram foi usar o síncrotron para mapear a fluorescência do ferro e observar, através do carbono, a partitura original. Então, com isso, eles conseguiram observar a partitura original por trás, ler essa partitura, e para a infelicidade do Cherubini, em 2012, a ópera foi tocada em sua completude, mesmo com a parte rasurada. Então, esse é o tipo de poder que o síncrotron tem de enxergar o invisível. Bom, no momento atual, nós estamos inaugurando e começando as operações da nova fonte síncrotron brasileira, o Sirius, que eu vou falar um pouquinho brevemente aqui. O Sirius, ele é muito maior que o síncrotron original, então o UVX tinha 30 metros de diâmetro, o Sirius tem 170 metros de diâmetro, e ele é uma máquina de alta energia, uma máquina de 3 GeV de energia. Essa é a energia dos elétrons que circulam na máquina. Uma das principais características do acelerador é a sua emitância, que é de 0,25 nanômetro radiano. Isso é importante porque diz o quanto que você consegue focalizar o feixe. Quanto menor a emitância, mais focalizado é o seu feixe. Nós estamos no limite prático que é possível atingir de emitância. A gente opera em energias de agora até 200 kV a gente consegue extrair da máquina, o que permite estudar praticamente todos os elementos da minha tabela periódica. A gente tem mais de 0,5 quilômetro de circunferência aqui no nosso acelerador. A gente vai poder instalar até 39 linhas de luz diferentes que vão poder ser usadas simultaneamente sendo que cada uma vai ser direcionada a uma técnica ou algum tipo de amostra específico. O custo do acelerador é cerca de 1,3 bilhões de reais, um pouco mais, o que dá, na época em que foi liberado esse recurso, dava cerca de 400 milhões de dólares aproximadamente. É o maior projeto de pesquisa no Brasil atualmente e é uma oportunidade fantástica para estudantes, jovens pesquisadores e campos de pesquisa novos, como o nosso da astrobiologia, para usar essas técnicas para estudar materiais em escala nanométrica e entender sua formação, sua preservação e sua detectabilidade nas mais diferentes condições. Já em 2013, o projeto Sirius aparecia na Nature ao lado dos grandes síncrotrons do mundo, mostrando que ele é um projeto de grande importância em escala mundial, que está sendo reconhecido pela comunidade. Atualmente, o Sirius, o MAX-4 e o SRF são os únicos síncrotrons de quarta geração em operação no mundo. E uma das grandes vantagens, o Sirius tem várias inovações tecnológicas, uma delas é o que a gente chama da matriz magnética,
Eu não vou entrar em detalhes, mas o desenho dos eletroímãs que fazem os elétrons darem a volta no anel é feito de maneira tal a garantir o máximo de estabilidade do anel e garantir que com isso o feixe seja extremamente preciso, extremamente focalizado. Uma coisa importante que é parte da missão do Sirius é que toda a tecnologia seja ou nacional ou que fique no Brasil. Então, essa tecnologia foi desenvolvida pelos pesquisadores do laboratório e está sendo contratada por uma empresa brasileira para construir tudo isso. Então, o Sirius tem orgulho de dizer que mais de 80% de toda a sua construção é feita no Brasil. E o seu prédio é um prédio gigantesco, ele tem várias capacidades únicas para garantir a estabilidade do feixe. O piso é um piso extremamente especial, são mais de 4 metros de profundidade de rocha misturado com concreto para garantir a estabilidade do feixe. Lembrando que o nosso feixe de raio-x tem cerca de 30 nanômetros na superfície, e o anel tem mais de meio quilômetro de circunferência. Para garantir a estabilidade nanométrica em 500 metros, foi um desafio tecnológico muito grande que a gente está vencendo só agora e demorou bastante. Além disso, o prédio tem uma geometria tal para garantir uma estabilidade aerodinâmica muito boa, dado que Campinas venta bastante. O interior do prédio é mantido em estabilidade térmica de 0,5 graus Celsius. O interior do túnel, onde fica o acelerador, a estabilidade térmica é de 0,1 graus Celsius. Então, tudo é muito estável aqui dentro para minimizar qualquer tipo de vibração, de convecção que possa existir. Os nossos eletroímãs que geram a radiação são também muito especiais e estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Eles estão sendo desenvolvidos de maneira que tanto os dipolos quanto os onduladores dos Sirius produzam radiação muito mais intensa que o Synchrotron Diamond ou o Soleil, como comparação que vocês estão vendo aqui. A gente está a ordens de grandeza mais alto em termos de intensidade nos diferentes tipos de eletroímãs que a gente usa no acelerador. E mais importante de tudo, todas essas características permitem que a gente extraia a radiação de forma coerente do acelerador. E isso faz com que o feixe seja praticamente um laser de raio-x e permita que a gente aplique as mais avançadas técnicas de caracterização, que são as técnicas de CDI, de Coherent Diffraction Imaging, para garantir as mais altas resoluções espaciais possíveis. E como eu falei, atingindo 200 keV de energia, permite que a gente estude praticamente todos os nossos elementos da tabela periódica. Bom, eu vou finalizar falando da linha Carnaúba, que é a linha que eu coordeno, e a linha mais interessante do Sirius, sem querer jogar para o nosso lado. Mas a linha Carnaúba é a linha mais longa do Sirius. A gente tem 143 metros de comprimento. A gente trabalha na faixa de 2 a 15 kV de energia. E a gente tem 2 estações experimentais. A estação Tarumã, que trabalha com um range de resolução espacial de 500 a 100 nanômetros, e a Sapoti, que trabalha de 120 a 30 nanômetros. Toda a ótica da linha é completamente acromática, o que permite que a gente faça espectroscopia, permite que a gente varra a energia do feixe de radiação e faça, ao mesmo tempo, microscopia com resoluções nanométricas. Então, o que vocês têm que lembrar é que essa linha é um gigantesco microscópio de raio-x que permite estudos em escala nanométrica, em 2 dimensões, 3 dimensões, fazendo uma técnica chamada Tychography ou Bragg CDI, com contrastes de fluorescência, absorção de raio-x, espalhamento, difração e luminescência óptica, com uma série de detectores que a gente precisa para isso. A gente já está em operação, a gente teve primeiro feixe ano passado, e a gente está melhorando a cada dia. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem um videozinho mostrando o comprimento dessa linha. Isso é o hall experimental do Sirius. A linha começa nessa primeira cabana, onde a gente tem os primeiros espelhos, e ela segue por essa tubulação. Agora todo mundo vai ficar meio tonto, porque eu vou ter que correr para vocês verem, porque é uma linha muito longa. Então, a linha passa pela tubulação. Vocês podem ver que estava uma grande bagunça, porque a gente estava em montagem dos espelhos e do acelerador. Então, o raio-x passa por essa tubulação, passa pela segunda cabana,
que tem uma série de outros espelhos, e segue através de toda a tubulação até o fundo da linha de luz. Então, são 143 metros de microscópio de raio-x, o que é necessário para a gente fazer a demagnificação do feixe e obter os beam sizes, os tamanhos de foco de até 30 nanômetros que a gente obtém lá no final. A gente passa pelo monocromador, que seleciona a energia para obter exatamente a energia que eu tenho interesse, e chega, por fim, na sala de controle e nas salas experimentais, onde a gente faz os experimentos e onde ficam as estações experimentais. Então, eu só queria dar uma ideia para vocês do comprimento dessa linha de luz, que é realmente muito grande. As duas estações experimentais são a Tarumã e a Sapoti. Uma das grandes vantagens do Sirius é que a gente tem um fluxo de radiação cerca de 1.000 a 10.000 vezes maior que todas as linhas dos aceleradores atuais, o que permite fazer estudos que demorariam horas ou até dias em segundos no Sirius. A Tarumã é uma estação muito complexa, que tem... Desculpa aqui, os nomes saíram escuro, mas a gente tem o feixe de raio-x chegando por aqui, a minha amostra sendo posicionada no centro e uma série de detetores em volta. A gente tem microscópios ópticos, a gente tem detetores de fluorescência de raio-x, detetores de difração de raio-x e detetores de luminescência óptica, além de um cristal analisador para fazer fluorescência de raio-x de alta resolução espectral para obter, por exemplo, a informação sobre terras raras, que é uma das áreas de interesse dos nossos estudos. Além disso, a gente tem uma série de tubos de gás e líquidos que entram no meu porta-amostras e permitem controle da composição química da atmosfera e temperatura para simular ambientes de amostra diferentes. Além disso, todos esses sistemas e porta-amostras são compatíveis com microscopia eletrônica convencional, seja de transmissão, seja de varredura, para permitir fazer microscopia correlativa, para você comparar exatamente a imagem de raio-x com a imagem de microscopia eletrônica. A estação Sapoti é similar à estação Tarumã, com a diferença de que ela trabalha completamente em vácuo e completamente de forma criogênica, então as amostras são mantidas a 90 Kelvin o tempo todo para garantir a estabilidade térmica das amostras. E o resto é similar ao anterior. Bom, para que serve tudo isso? Serve para fazer experimentos como esse. Isso aqui é uma nanotomografia baseada em ptychography, feita pelo nosso grupo, pela minha aluna, de um microfóssil de Gunflint de 2 bilhões de anos atrás, mostrando o interior de um pilar de rocha. Então, a gente fez esse estudo de forma não destrutiva da rocha, e a gente conseguiu obter informação do interior dessa rocha, dos microfósseis ali presentes, e a gente pode ver detalhes desses microfósseis sem precedentes, com uma resolução recorde de 52 nanômetros, de forma não destrutiva, resolução 3D. A gente pode ver o óxido de ferro em laranja, que faz parte da estrutura do fóssil, o querogênio, ou a matéria orgânica preservada, em verde, e espaços vazios em azul. Então, a gente consegue ter resolução subcelular para entender essas estruturas numa escala nunca antes vista, e não só isso, não só ter a imagem e a morfologia quantitativa, ou seja, a gente pode medir as espessuras da membrana, a conectividade dos poros, mas a gente consegue informação sobre a composição química dessas amostras em uma escala sem precedentes também. E isso aqui tem resolução de 52 nanômetros, foi feita no síncrotron da Suíça. No Sirius, a gente espera conseguir resoluções pelo menos 10 vezes melhor que isso. E, claro, a nossa proposta nesse estudo é que esse seja o tipo de técnica que a gente vai usar para estudar as amostras que vão ser trazidas de Marte no futuro próximo. Bom, para preparar essas amostras, a gente tem uma série de laboratórios de apoio, laboratório de preparação criogênica, cultura celular, ultramicrotomia, laboratório de biologia, laboratório de microscopia eletrônica com feixe iônico para corte de amostras, microscopia óptica, laboratório de ciências ambientais e um laboratório de apoio da linha de luz com toda a parte de preparação de amostras, montagem de porta-amostras, limpeza e etc. Tudo isso está à disposição. A ideia do Sirius é que você venha com a sua amostra,
aqui a gente faça a pré-caracterização, a preparação da amostra, a medida, o tratamento dos dados e que você saia dos Sirius com as imagens para você colocar no seu paper para publicar o seu trabalho. Bom, eu acho que era isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a paciência e pedir desculpas aí pelo atraso no início e me colocar à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham interesse. Lembrando, o Laboratório Sirius ele está aberto a toda a comunidade brasileira e internacional, por meio de submissão de propostas de projetos de pesquisa. É completamente gratuito para ser usado. Então, nós estamos aqui realmente para servir a comunidade brasileira e vai ser o meu maior prazer de receber a comunidade latino-americana para trabalhar com astrobiologia. Obrigado, pessoal. Doctor Douglas, muy amable por la presentación, muy interesante, leyendo los comentarios de algunas de las personas que han escrito aquí en el chat, pues lo felicitan por este trabajo tan interesante, están muy agradecidos por la presentación y bueno, los invitamos a que hagan sus preguntas al doctor Douglas. Tenemos unos minutos para preguntas, así que por favor anímense a preguntar y aprovechar esta maravillosa, digamos, oportunidad que tenemos de hablar con el doctor Douglas Galante sobre este tema tan interesante. Entonces, una primera pregunta. ¿Tiene alguna propuesta de analizar meteoritos o fósiles más antiguos como estromatolitos? Sim, sim. Nós estamos analisando alguns estromatólitos brasileiros e temos um projeto de estudo de estromatólitos brasileiros que vão até cerca de 1,7 bilhões de anos. E estamos estudando algumas amostras de ISUA, que aí sim são muito antigas, são 3,7 bilhões de anos de idade. Então, temos algumas propostas. Essas são propostas do meu grupo de pesquisa, mas nós estamos abertos e esperamos que a comunidade venha usar cada vez mais. O Sirius está entrando em operação agora, e essa é uma coisa que eu não falei, nós devemos abrir para a comunidade externa em setembro, então no próximo mês. Então, eu já deixo o convite para vocês que tenham interesse, que seja de estudar meteoritos, que seja de estudar microfósseis, ou outras amostras geológicas, ou mesmo biológicas, podem ser recentes ou podem ser muito antigas, nós estamos à disposição. Perfecto, muchas gracias. Aquí la doctora Villarga me quitó la pregunta, iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Cuál es el proceso de postulación para el uso de alguno de los instrumentos? ¿Hay un llamado anual o es una ventana abierta? São duas chamadas semestrais. Então, a cada 6 meses, nós abrimos chamadas. Deixa eu colocar o site aqui. Perfecto, eso nos servirá mucho. Vou colocar o site. O processo é todo eletrônico, obviamente. Sí, súper. Gracias, Millarca, por la pregunta. Muy bien. Excelente. Eu vou colocar. Então, eu coloco aqui no chat também o site com todas as informações do processo de submissão de propostas. Perfecto. Entonces ahí los interesados pueden dirigirse a este link y ver todo el proceso de aplicación. De igual manera, si mal no estoy, creo que tenemos el email del doctor Douglas, ¿verdad? Para cualquier inquietud, claro, poderlo contactar. Claro, ya está ahí también mi email. Ahí está el correo, entonces aquellos interesados en que tengan ideas o propuestas, pues pueden escribir y ver también el proceso de postulación. Seguimos recibiendo preguntas, tenemos unos minuticos antes de pasar de continuar con la sesión entonces de carteles. Bueno, por ahora parece que no hay más preguntas. Estoy seguro que van a surgir muchas más y que va a recibir muchos correos, doctor Douglas, así que esté muy pendiente de su correo electrónico porque va a recibir muchas inquietudes de los participantes. Muito obrigado, David. Fue un placer. Muchas gracias. Realmente un verdadero placer tenerlo aquí como conferencista invitado en el tercer Congreso Latinoamericano de Astrobiología. Y bueno, entonces nos dirigimos ahora a la sesión de carteles según la programación que tenemos en la página web del evento. Tenemos entonces la sesión de carteles, la sesión C4, luego viene un descanso de unos minutos y posteriormente continuaremos con la sesión final
de conferencias en que será realmente un foro de participación enfocado a la educación en astrobiología en América Latina y propuestas de divulgación científica en astrobiología en América Latina. Entonces, esa sesión dará inicio según nuestro programa. Ya igual la doctora Antígona nos comentará un poco sobre el programa y la parte final de cierre. A las 11:50 comienza este evento y la clausura del Congreso tendrá inicio a las 12:30 del día, hora de México, ¿no? Ustedes, por favor, revisen en sus respectivos países a qué hora corresponde cada uno de estos eventos. Bien, entonces, doctora Antígona,